Presidente, muito obrigado pela palavra. Deputado Baleia Rossi, parabéns por essa proposta. Muito boa apresentação de Iranapi. Aguinaldo, vamos agora construir essa reforma. Eu distribuí inicialmente um texto, e está disponível mais algumas versões aqui, saiu no Valor Econômico no dia 5/8/2019, Curvo-me diante de ti. E eu aconselho a todos que leiam esse texto, porque ele apresenta inicialmente exatamente o mesmo quadro que o Brasil apresenta no sistema tributário brasileiro, mas chega num certo ponto que você percebe que está contando a história da Índia, quando também tinha um sistema caótico como o nosso, um sistema completamente perdido que atrapalhava a economia indiana, e eles tiveram a coragem, né, e o sucesso de fazer essa tramitação, botando a Índia nos trilhos, e o transporte ferroviário lá é muito usado, então é bem botar nos trilhos mesmo, do desenvolvimento. E uma frase que eu acho que vale para todos nós aqui no final desse texto, que diz o seguinte, né? Para se aproximar da fronteira em que atuam os países mais avançados, será preciso resistir à pressão de quem lucra com o caos e as tentações do populismo tributário. Namastê. Ou seja, o texto está aqui, acho que é importante todo mundo ler, porque dá um exemplo de como nós podemos também fazer essa reforma tributária com coragem, com necessidade, porque o Brasil é o último país de dimensões continentais, com uma complexidade e uma diversidade econômica que insiste no sistema tributário que não faz o menor sentido mais. Nós temos que simplificar, e aí vai uma frase que eu falo muito, que essa reforma tributária, ela é para o setor produtivo, ele é para o pagador de impostos, porque muitas das reformas tributárias era para o arrecadador, o dono do fisco. E quem não conhece a palavra fiscus, nasceu justamente de um cesto que era usado na Roma Antiga para fazer a coleta dos tributos. Portanto, essa é a reforma que nós precisamos para fazer o Brasil entrar em sintonia com o resto do mundo. 3 perguntas rápidas, a Pica está quebrando meu tempo. Primeiro, qual é o risco da carga tributária disparar com a melhoria da eficiência no processo de arrecadação do tributo? O que pode ser feito para a gente entregar resultados imediatos? E, de novo, uma crítica que fala muito do IVA, que nós vamos chegar numa alíquota enorme do IVA brasileiro. Eu gostaria que você mostrasse a transparência, a importância da transparência, se a gente chegar nesse número. Muito obrigado. Deputado Alexis, risco de aumento de carga tributária, 0, porque a calibragem ela é móvel, ela é feita ao longo da transição. O que vai aumentar é o PIB. Ao aumentar o PIB, aumenta a receita dos entes federativos, sem aumentar a carga tributária, mas isso é um lado positivo. Aumenta tudo, aumenta o lucro das empresas, aumenta a renda das pessoas, tudo simultaneamente, inclusive a receita dos entes federados. Mas a carga tributária com proporção do PIB, chance 0. O que fazer para resultado imediato? Complicado, mas a aprovação da PEC da reforma tributária garanto que vai ter um efeito imediato sobre o ambiente de negócios. Isso eu boto aqui minha mão no fogo. Automaticamente aumenta a taxa de investimento e cai o juro de longo prazo do país. E isso dá efeitos já de curto prazo, ainda que o grosso dos efeitos seja de prazo mais longo. Então, tem um efeito positivo de imediato. Com relação à questão da alíquota enorme, o fato é o seguinte, vamos dizer o seguinte, a alíquota é 25%, o fato é que nós já pagamos esses 25% hoje. Hoje nós pagamos esses 25% de uma forma totalmente torta, que ninguém sabe o que está pagando, tá certo? E além desses 25%, a gente paga pela ineficiência do sistema tributário atual. No novo modelo, a gente vai continuar pagando os 25% de forma transparente e não vamos pagar pela ineficiência do sistema tributário atual. Portanto, tem ganho. Essa que é a verdade. Mas nós já pagamos esses 25%. Você fala, a alíquota é muito alta. Não, é muito alta não, nós já pagamos isso. Pagamos mais que isso, na verdade, hoje em dia, no Brasil. Eu não sei porque ser contra a transparência. As pessoas falam, a alíquota é alta, eu falo, não, é uma alíquota transparente. E aí os consumidores, que são os eleitores, vão cobrar retorno do que está sendo colocado.